Deus abençoe, Deus abençoe a todos na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, uma das coisas mais que o diabo trabalha na vida das pessoas é na mente. As pessoas têm sofrido porque têm se tornado escravo dos governantes, a escravidão religiosa, a escravidão política, a escravidão mental. Algumas pessoas veem a riqueza como uma tentação, como algo do mundo, algo de Satanás, que a riqueza não é de Deus. Não, irmão, tira isso da sua mente. A Bíblia diz que Deus levantou, José, aliás, primeiramente, Abraão foi um homem muito próspero, o pai da fé. Não foi Deus apenas que escolheu Abraão como pai da fé. Ele se fez por escolhido, Essa é a verdade, gente. Nós temos que frisar isso. Ele se fez como escolhido. Então nós temos que entender uma coisa, que Deus nos escolhe, mas nós, mesmo sem nós ser capaz, mas quando nós queremos, Deus nos escolhe e Ele nos capacita. Abraão foi o pai da fé e continuou a geração de Isaac, de Jacó, aí veio José. José era um homem sonhador, um homem que tinha sonhos, sonhava. E uma certa vez ele sonhou com seus irmãos e seu pai se dobrando diante dele, através das estrelas e da lua. Representava os seus irmãos e também o seu pai. Eu vou resumir aqui. Então, os irmãos de José vendeu ele como escravo para o Egito. Gente, para tudo Deus tem um propósito. Se José não tivesse sido vendido para o Egito, José não tinha libertado aquele povo da fúria de Faraó. Essa é a verdade, gente. Que lá na frente surgiu o neto ou bisneto, desse Faraó, o qual colocou José como governador. O Faraó que colocou José como governador era avô ou bisavô, se eu não me engano, do Faraó que escravizava o povo no tempo de Moisés. Então, quando veio os 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, se não fosse José, o mundo tinha entrado em conflito, em aflição, em miséria total. Lá na frente, Deus escolheu Moisés. Lá na frente, Deus escolheu Josué para libertar o povo. Gente, o povo de Deus já fazia 400 anos que estava na escravidão. E aí Moisés foi levantado para colocar o povo em liberdade. Lá na frente, Moisés não entrou na terra, mas Deus levantou Josué e Caleb para levar esse povo à terra prometida. Então o que acontece? Deus levantou Jeremias no reinado de Zedequias, e foi exatamente Jeremias que profetizou que a Babilônia ia conquistar Jerusalém, e os que sobreviverem foram levados para a Babilônia. E o povo de Deus ia ficar em cativeiro durante 70 anos, e passou os 70 anos, e o povo de Deus, a profecia era 70 anos, e o povo de Deus passou 70 anos, e a libertação não veio. Foi quando Daniel se levantou. Então essa profecia foi dita pelo profeta Jeremias. Lá na frente, Deus levantou o profeta Daniel para levar o povo à liberdade. Essa é a verdade, gente.
Judá, o povo de Deus, estava cativo na Babilônia. Houve um interesse por parte de Nabucodonosor nos filhos de Judá. Porém, não era todos. Ele queria os jovens dentre os cativos, que sobressaísse em qualidades. Ou seja, Nabucodonosor só queria aqueles, né, que tivesse um potencial, uma qualidade. Ele não queria todos, né? E Josué foi um desses, que foi levado para a Babilônia como cativo. Também foi Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mas lá na frente, Daniel, ele viu que os 70 anos da profecia de Jeremias tinha se cumprido e o povo não entrava em liberdade. Essa é a verdade, gente. Neemias, ele foi escolhido, Neemias foi usado por Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém, que estava destruído pós exílio judeu. Então quer dizer, gente, Neemias ele edificou as brechas dos muros, ou do muro, né? Podemos falar dos muros de Jerusalém, gente. Então Deus, ele levanta seus profetas. Deus levanta os seus escolhidos para colocar o povo em liberdade. Como Deus fez em Jerusalém, como Deus fez em vários lugares, como Deus fez no Egito por 2 vezes ou várias vezes, quando Deus libertou o povo lá dos 7 anos de miséria. Quem estava governando o Egito? José. Lá na frente, Deus escolheu Moisés. Lá na frente, Deus escolheu Josué, gente. E Deus vai fazendo suas escolhas na vida daqueles que se faz como escolhido. Aí veio muitos profetas, o próprio Malaquias, né, que do livro de Malaquias até Mateus, Deus passou 400 anos, ou foi 420 anos, sem falar com os homens, sem ter profeta. No tempo de Saul, não precisava, todos os países tinham um rei, menos Israel, porque Israel era governado pelo profeta Samuel. E as pessoas não queriam apenas um profeta, queriam um rei como todos os outros países. Aí foi lá Samuel falar com Deus. Deus disse: não, levanta. Eles querem um rei, levanta eles. Porque eles, ou melhor, levanta um rei. Porque eles não estão rejeitando a você, Samuel, estão rejeitando a mim. Gente, Israel não carecia de um rei, e sim de um profeta que guiasse. Estava indo muito bem. Deus levantou lá na frente o profeta Malaquias. Deus também levantou Abacuque. Deus levantou vários homens para colocar o povo de Deus em liberdade, gente. Aí Deus levantou Jesus para libertar o povo total. Aí veio dizendo que veio trazer vida abundante, né? Que veio trazer vida. E hoje? Será que Deus, gente, queria libertar apenas esse povo do Velho Testamento e do Novo Testamento, no reinado de Deus, no reinado de Jesus, e agora no reinado do Espírito Santo? Deus não quer colocar o povo em liberdade? Escute bem, presta atenção, gente, que o povo de Deus era escravizado pelo sistema político babilônico, egípcio, entre outros, né? Faraó queria que o povo, Faraó já do tempo de Moisés, que era neto ou bisneto do faraó antigo, do tempo de José, que colocou José como governador. Faraó do tempo de Moisés queria oprimir o povo para fazer tijolo, dobrando a quantidade de tijolo, sem colocar nem mais um a mais funcionário. Ele queria oprimir. Isso, gente, se chama sistema político, escravizador, escravizante.
E hoje, por que Deus não bota o seu povo em liberdade? Deus coloca, irmão, é a mente de cada um de nós que está raquítica. Medíocre as nossas mentes nos dias de hoje, que não, riqueza não é de Deus, riqueza não, a riqueza é de... Gente, a riqueza é bênção de Deus. Quando ela é conquistada licitamente, honestamente. E quando você não quer só para você, gente. E hoje? E hoje, será que Deus não quer colocar o seu povo em liberdade? Quem são o Egito hoje? Quem é hoje a Babilônia hoje? Os governantes atuais, gente. Tanto no sistema religioso, como no sistema político. Hoje nós, o povo de Deus, está sendo escravizado pela China, pelos Estados Unidos, pela Rússia, pelo próprio Brasil, aqui na nossa nação. Pelos próprios pregadores, né, que prega para as pessoas que Jesus veio salvar da vida eterna. Amém, verdade. Mas não prega para as pessoas que Jesus veio trazer vida abundante. Gente, preste atenção, irmãos. Quando Deus fez o homem, Adão e Eva, Deus fez um paraíso. Esse paraíso não foi feito para os ímpios, aliás, nem ímpio tinha naquele tempo. Nem ímpio tinha naquele tempo. Coloca os seus dois dedos, assim, a sua mão na mente, na sua fronte agora, e pensa, irmão. Jesus, ele veio trazer o que Adão jogou fora, gente, o paraíso. Não é só o paraíso eterno, não. O paraíso começa da terra, irmão. Hoje nós precisamos quebrar esse sistema político, religioso, esse sistema empresarial que os empresários detonam com a nação, e o povo diz assim, é porque não está no tempo de plantar, de colher tal cereal, tal fruta, tal alimento, não é no tempo, irmão, isso é ganância. Então Deus, ele veio trazer na pessoa do Senhor Jesus o que Adão jogou fora, gente, o paraíso, vida abundante. Deus deu autoridade para Adão colocar até o nome dos animais e viver bem. E a Bíblia diz que por causa de um homem, todo mundo se perdeu, por causa de um homem pecador, que pecou Adão, o mundo veio à ruína. Mas por causa de um homem ressurreto, Jesus veio, por causa de um homem ressurreto, sem pecado, veio o direito de nós sermos chamados filhos de Deus. Gente, filho de rei é príncipe, gente. Eu não estou aqui pregando a teoria da prosperidade, ou teologia da prosperidade, como quiser chamar. Eu estou aqui pregando o nosso direito de filho. O nosso direito de filho. Qual é o pai que tem condições de ver o filho na ruína e vai deixar o filho na ruína, gente? E quando nós falamos isso, nós estamos blasfemando contra Deus. Deus é dono do ouro e da prata, mas você não tem que quebrar princípio para conquistar os bens que Deus tem para você. O que nós temos que fazer é ser um povo obediente. É ser um povo obediente. Colocar a mão na mente. Não, peraí, na consciência. Não, a minha mente está neutralizada, está cauterizada contra as coisas do bem. As pessoas... Então, gente, irmãos, nós temos que entender uma coisa, que Jesus, ele veio resgatar a nossa verdadeira origem. Ah não, mas Jesus veio resgatar a nossa salvação. Irmãos, sim, porque a nossa salvação, naquele tempo, no tempo de Adão, de Eva, não precisava de salvação, porque ali nós estávamos salvos. Nós estávamos salvos ali, só que ali nós estávamos salvos em todo sentido. Nós tínhamos, eu digo nós, porque a tendência era nós hoje estar no mesmo paraíso que Adão estava com Eva. Então Jesus, ele veio trazer tudo que era para nós ter se Adão não tivesse pecado, irmãos. Essa é a verdade.
Coloca isso no seu coração. Coloca isso no seu coração para Deus te abençoar. Amém? Naquele tempo, tinha alimentos. Ou seja, tinha tudo do bom e do melhor. O nome já diz tudo, paraíso. Então você tem que aprender uma coisa. Jesus não veio trazer apenas a salvação, a vida eterna. Ele veio trazer o paraíso de novo. A vida abundante que tinha lá no paraíso, no jardim do Éden. Só que, como é que eu conquisto isso? Através da obediência. Por exemplo, se você acha que riqueza não é de Deus, Deus não vai te dar riqueza. Por quê? Porque Deus não vai me dar uma coisa que eu vejo que é errado. Essa é a verdade. Se eu vejo que riqueza é errado, Deus não vai me dar, porque Deus não vai te dar aquilo que você vai ter a consciência pesada. É igual a cura. Tem pessoa que fala assim, não, Deus está me provando com doença, com enfermidade. Gente, pelo amor de Deus. Coloca a sua mão na consciência, gente. Como é que Deus vai te provar com doença, com enfermidade? Se a Bíblia diz que lá no jardim do Éden, o homem tinha tudo, o homem era saudável, o homem... Você tem que entender isso, gente. E quando Jesus veio, pronto, os enfermos chegavam até Jesus e ele curava. E ele curava. Como é que a doença é uma prova de Deus? Se Jesus libertava os doentes, os leprosos, os aleijados, os coxos, os mudos, surdos, ressuscitava morto, pelo amor de Deus, gente. Então, a tua vida vai ser de acordo com a tua mentalidade. O que a palavra de Deus diz? Acho que é Isaías ou é Jeremias 14, se eu não me engano. Assim como pensei, assim como determinei, assim como pensei, assim sucederá. Assim como pensei, assim como eu determinei, assim sucederá. Então, da maneira que você pensar, irmãos, vai acontecer. Vai acontecer. Da maneira que você pensar, vai acontecer, gente. Acredite na palavra de Deus. Infelizmente, o diabo, ele quer neutralizar a mente das pessoas. Ou seja, é Isaías 14, 24. Isaías 14, 24. Assim como pensei, assim como determinei, assim acontecerá, assim sucederá. Como você determinar a sua vida, assim vai ser. Como você pensar na sua vida, assim vai ser. Ah, não, a riqueza deste mundo, gente. Riqueza é uma só. Não existe duas riquezas. Existe uma riqueza. O que existe é a diferença da maneira que você conquista a riqueza. É a maneira de você conquistar a riqueza que é diferente. Tem pessoas que conquistam a riqueza roubando, injustiçando. É ou não é? Deus não quer isso. Deus quer que você conquiste honestamente, com fidelidade. Essa é a verdade. Amém? Mas isso sem quebrar princípio, sem fazer injustiça com ninguém, fazendo as coisas certas. E aí você vai ver Deus se manifestar de forma grande na sua vida e em tudo que você fizer. Amém? Sem ganância, sem soberba, sem prepotência, sem egoísmo, sem avareza. Tudo Deus vai fazer por você. É só você acreditar. Escute. Deus não vai te dar aquilo que você acha que é errado. Se você acha que riqueza é coisa do diabo, é do mundo, Deus não vai te dar. Porque Deus só vai me dar aquilo que me agrada, gente. Essa é a verdade. Que Deus lhe abençoe
que Deus te ilumine e nós precisamos sair da escravidão dos governos, dos empresários e de todo o sistema que tenta neutralizar a mente do povo de Deus. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, Deus ilumine, no nome do Senhor Jesus. Amém? Peço que você compartilhe esta mensagem. Compartilhe, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Amém? Vai ajudar muita gente a pensar de uma forma positiva e correta, sem se desviar da presença de Deus. Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus.